Hoje nós vamos falar sobre 3 céus, mas não basta um. Mas a Bíblia fala que existe 3. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Abra lá. Tudo é mostrado na Bíblia, por isso vocês devem seguir na Bíblia, seja ela uma Bíblia antiga, do século 20 ainda, que é de papel, ou seja ela futurista, que nem os nossos japoneses tecnológicos usam, só usa Bíblia atômica, movida a átomos. O que eu falei? 2 Coríntios. Esses japoneses me tiram do sério, viu? Glória a Deus. Olha só que lindo. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Interessante, ele fala, Deus não sabe. Tem gente que é arrebatada e também não sabe se é no corpo ou fora do corpo. Se o apóstolo tinha dúvida, imagine hoje. Tem gente que fala assim, eu saí do meu corpo. Só Deus sabe. Eu fiquei flutuando aí em cima. Não existe. Não dá para afirmar nada. Fui arrebatado, diz Paulo. Não sei se no corpo ou fora dele, Deus o sabe. Fui arrebatado ao paraíso, verso 4. Não, desculpa, verso 2. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Foi aonde? Fui arrebatado até o 3º céu. Se tem terceiro, tem primeiro e segundo. Certo? E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o céu, o 3º céu é um paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então interessante esse texto, porque ele tem um mistério aqui. O mistério primeiro de que existe um lugar que as palavras são palavras que não são comuns. É um lugar de glória, é um lugar de alegria. O paraíso é um lugar de delícias. Essa é a definição de paraíso. Um lugar de felicidade. Né? O paraíso é isso. O que é o paraíso? Senão um lugar de deleite, de delícias, de paz. Assim era o jardim do Éden definido como paraíso, né? Um lugar de alegria, né? Porque se considerarmos que o 3º céu era um paraíso, o primeiro lá do Éden também era paraíso, porque ele era o paraíso, onde estava Adão e Eva, e Deus, e todos os animais, as plantas, tudo em um ambiente de paz. Paraíso, né? Lá em Gênesis, capítulo 2, glória a Deus, olha lá, a gente vai caminhando eu vou para Canaã, é isso aí, tá vendo? Verso 8, Gênesis 2, 8, e plantou o Senhor Deus, aqui é Jeová Elohim, a palavra Senhor Deus é Jeová trabalhando com Elohim, que são os anjos, plantou o jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, pôs ali, o homem formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, 2 árvores. Uma árvore da vida, que estava ali no meio, e outra árvore da ciência do bem e do mal, que também estava ali perto. Certo? Bom, enfim, no verso 15 diz o seguinte, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem era um jardineiro. Você vai guardar o meu jardim, vai ficar aí, vai lavrar o jardim, vai aproveitar dele, vai viver dele. Então o homem foi posto lá, no jardim do Éden. Só que tem um problema, esse jardim não existe mais. Ele existe, mas não podemos entrar. Está fechado para sempre. Gênesis, capítulo 3, o homem pecou, o homem caiu, o homem desobedeceu, tomou da árvore que foi dito, não tomarás dela, porque o dia que tomares dela, certamente morrerás. E o homem tomou dessa árvore, e comeu o fruto proibido, e caiu. Aí lá em Gênesis, capítulo 3, verso 23, diz assim, e o Senhor Deus, quer dizer, Jeová Elohim, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. A terra que o homem foi feito foi a terra de fora do jardim.
Olha que interessante. Voltou para a terra de fora do jardim para lavrar onde antes tinha sido tomado. Olha aqui, ó. E havendo lançado fora o homem, verso 24, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, para ninguém tomar o caminho da árvore da vida. Porque se tomasse do caminho da árvore da vida, o que aconteceria com o homem? Viveria. Jeová falou, você não vai tomar. Que bênção, Pétala. Jeová falou, você não vai entrar mais no jardim e ninguém vai tocar na árvore da vida. Mas na árvore da ciência do bem e do mal foi tocada. E ele, o que aconteceu? Caiu. Caiu e foi condenado. Então esse jardim foi fechado para sempre. Como aquele jardim foi contaminado e fechado, Jesus abriu outro jardim. Está aí. O primeiro jardim, proibido, acabou. Jeová falou, jamais vai entrar de novo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Espinhos e cardos nascerá na terra. A terra é maldita por causa de ti. Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Aí, Gênesis 3 fala que é maldita. Houve maldição da terra. E o homem voltou para a terra de onde foi tomado. O homem do pó veio e voltou para o pó. Muito bem, mas Jesus criou um outro jardim. Se criou outro jardim, criou outro paraíso. É o segundo céu de Cristo. Ele estabeleceu. Por favor, olha que tem cadeiras ali, fica à vontade. Altemir, por favor, sua esposa, que bênção. Nós estamos falando sobre os 3 céus. Já estou falando dos 3 céus. Olha aí. O primeiro céu é o que estava lá. Nós vamos comparar os 2 céus. O céu de Jeová, criado no Éden, e o céu de Jesus, que é o paraíso de Cristo. Por quê? Porque Jesus formou um novo jardim e se estabeleceu como um novo Adão. Então, o novo jardim é o seguinte: existe jardim, o segundo jardim? João, capítulo 15, vai aprendendo. João 15 diz que existe outro jardim. E é o que Jesus fala deste jardim. Olha aqui, verso 15, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Existia uma outra videira lá em Isaías 5, que não era verdadeira, que formou uvas bravas. Mas ele fala, não, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Ué, mas o pai não foi o que fez o primeiro jardim, que fechou com o querubim? Então é outro pai. Pastor, você está indo contra os dogmas religiosos da teologia. Posso dizer, estou pouco ligando. Eu quero que vocês aprendam a verdade. Conhecereis a verdade? Os libertará. Tem que ficar livre da religião. Tem que ficar livre da mentira. Como é que pode Deus fechar o jardim lá e agora ser o lavrador do novo jardim? Tá aí, ó, mais uma, né? Mais uma hoje. Então, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, é o novo jardim. E toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então esse novo jardim do Éden se estabeleceu com um novo Adão, que é o próprio Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, abra lá. 1 Coríntios 15 fala do novo Adão. Então, se é um novo jardim, é um novo paraíso, tem que ter um novo Adão. E está aqui o novo Adão, 1 Coríntios 15, verso 45. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, que é o Adãozinho lá de Gênesis 2 e 3. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Olha aí, mas não é primeiro o espiritual, porque o primeiro nunca foi espiritual. Mas sim o que? Senão o animal. Agora depois vem o que? O espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, é carnal, é animal. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 2 Adãos. Primeiro Adão, de Jeová, lá no Jardim do Éden. Segundo Adão, o Filho de Deus, Jesus, novo Adão. Mas espera aí, cadê a Eva? 2 Coríntios, capítulo 11. Abra lá, Ianca. Glória a Deus. Perdão.
2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O marido quem é? Que é o Adão. E a Eva, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, a primeira, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Quer dizer, a segunda Eva, que é a igreja, pode também ser enganado pela serpente. Está aqui, ó. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Adão, Jesus, o segundo Adão. Eva, a segunda Eva, aqui, ó, a igreja de Jesus. O jardim do Éden agora não é mais um espaço físico, mas um espaço de tempo. Por quê, pastor? Porque o centro dele é Cristo. A árvore da vida está no centro do jardim e Jesus está no centro do tempo. É antes de Cristo e depois de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, o que aconteceu, pastor? 2000 antes de Cristo, Abraão começou ali a chamada para um novo relacionamento homem-Deus. 2000 antes de Cristo. Cristo é o meio. 2000 depois de Cristo, o que vai acontecer? Arrebatamento da igreja. É o fim. Mas estamos no 2019. Mas quem falou que é 2019? Tem o erro do ano Domini. Alguns dizem que nós estamos já em 2023. Outros falam que nós estamos ainda no 2015. Há uma suspeita, há um erro do calendário cristão. É só vocês estudarem isso aí. Do ano Domini. Mas por quê? Isso é proposital. Porque do dia e da hora ninguém sabe. Somente o Pai. Está lá em Mateus capítulo 24. O dia e a hora da volta de Jesus, só Deus sabe. E agora Jesus, porque agora ele é um com ele, com o Pai. Antes ele estava na terra, e se ele não subisse para a cruz, todo o plano não aconteceria. Não haveria a remissão dos pecados, não haveria nada. Satanás iria tomar conta de toda a nossa vida, que nós estaremos perdidos. Não haveria salvação. Mas, aí que está. Pastor, mas e as árvores? O jardim não tem árvore? O jardim do Éden de Cristo também tem, só que as árvores são nações que se desenrolam no decorrer do tempo. Egito é uma nação. Israel é uma figueira. Líbano, está aqui, ó, anotei Ezequiel capítulo 31, abra lá. Ezequiel 31, olha que interessante essa passagem. Isso, olha aqui, ó, verso 3. Ezequiel 31, 3. Quem falou que o Velho Testamento não tem que ser usado? Fala, Rubens. Não falou nada? Tá bom. Ó, verso 3, olha que interessante, irmãs. Eis que a Síria era um cedro no Líbano. Então, para Deus, as nações são árvores. As nações são árvores. Cada nação, uma é menor, a outra é maior, uma é mais frondosa, uma tem mais raízes, a outra é superficial. Uma suga a seiva da outra. As nações são árvores. Olha aqui, ó. Eis que a Síria é um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura. E o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. Ué, o que são águas na Bíblia? O que são águas na Bíblia? Apocalipse 17:15 fala que águas são povos, multidões, nações e línguas. Então o que exaltava o povo assírio? Era o próprio povo que gostava da vida dos assírios. Está aqui, ó. O abismo exalçou, o abismo aqui é trevas mesmo, as suas correntes corriam em torno da sua plantação e ela enviava os regatos de todas as árvores do campo. Houve um tempo que os assírios dominavam todas as nações, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Olha só que interessante. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. Ué, nós estamos falando de árvore, agora virou jardim de Deus, porque o jardim do Éden, esse segundo jardim do Éden, começa em Abraão e vai até aqui, até hoje. É o jardim de Jesus do tempo.
É um novo jardim. Olha aqui, ó. As faias não igualavam seus ramos, as castanheiras não eram como os seus renovos, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ela na formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ué, não fechou o Éden lá atrás? Agora é um outro Éden. Está falando do Líbano. Ué, se está falando do Líbano, de cedro do Líbano, de Assíria, está falando de 1.500 anos antes de Cristo. Estamos falando de um tempo bem depois que o Éden fechou. O Éden fechou no ano 6.000 antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, desculpa. 6.000 da gente. Então, amados, o Jardim do Éden é um espaço de tempo onde as nações desfilam como árvores, todas tendo a sua função, mas tem uma árvore da vida que está no centro do jardim, que é Jesus Cristo. Por isso que na Bíblia, irmãos, quando lá em Gênesis, vocês leem que Deus, né, no caso, formou as árvores, formou a erva verde antes do sol, da lua, das estrelas. Agora tem lógica, porque como é que eu posso ter árvores, plantas verdes, sem fotossíntese, se não havia sol, nem lua, nem estrela? Isso era um problema para a ciência. Os teólogos ficam loucos quando a gente toca nisso. Deus é Deus. Bom, se Deus é Deus, então esquece. Não tem que ter uma lógica. A lógica é a seguinte: as árvores são as nações que vieram antes de Jesus. E Jesus é o sol da justiça. Malaquias 4:3. Mas para aqueles que creem no meu nome nascerá o sol da justiça. As estrelas são os crentes que se formaram depois do sol. Daniel 12:3. Os que pregam a palavra refugirão como as estrelas eternamente. E a lua quem é? Cantares, capítulo 6, verso 4. Quem é esta que vem formosa como o sol e como um exército em bandeiras? É a igreja. A igreja é a lua que não tem luz própria, reflete a luz do sol. Então, quando no quarto dia Deus criou o sol, luas e estrelas, não está explicando os astros físicos, porque para Deus tudo é espiritual. Deus não está preocupado com este mundo. Jesus não é deste mundo. Jesus quer explicar para nós as coisas, a sucessão das coisas espirituais, e ver se nós temos capacidade para entender. O segredo do Senhor é para os que temem. Na mão de Deus. Deixa eu tomar um café depois dessa. Quem é o crente que tem esse aí? Gostei dessa, viu? Glória a Deus. Vocês estão entendendo o mistério da Bíblia? Glória a Deus. Então o Gênesis não é literal, porque se for literal, ninguém se converte. Como é que pode árvore vir antes de sol? Como é que pode em 7 dias criar tudo? Como é que pode o Espírito se mover sobre a face das águas? O que o Espírito Santo está fazendo? Primeiro que não era o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Que o Espírito Santo só veio depois de Jesus. Está lá em João 14, só lê a Bíblia. Segundo que o Espírito vai fazer o quê? Com águas se movendo sem vida, sem nada. Águas não são águas, é o Espírito de Deus querendo trazer vida para povos que estavam na cegueira espiritual. Os povos são águas, são multidões e línguas. Fala. Pastor, quando Jesus amaldiçoou a figueira, que fala secte, ele está falando de Israel. De Israel, que não quis. Eles ficaram 2000 anos vagando no tempo. Isso, fantástico. O arrebatamento. Isso, é assim. O Rubens é uma capacidade internacional, intermunicipal. Ó. Jesus passou e falou assim: cadê o fruto, figueira? Nada. E foi embora. Bom, de 3 dias ele volta. 3 dias são os 3 anos de Cristo. Cada dia é um ano, Ezequiel 4:4. Para quem não sabe também, um dia é figura de um ano. Aí Jesus voltou no 3º dia e falou: cadê o fruto? Nada. Seca-te. E secou. E a figueira acabou. Israel, quem é que se converte a Israel? Difícil. Mas tem uma coisa, Israel depois do ano 70 acabou como Estado, sumiu, ele foi disperso pelas nações. Mas teve uma profecia que Jesus fez, que olhar para a figueira e para todas as árvores. Quando a figueira já tem arrebentado, sabei que está próximo o verão. Não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Que o assunto não é esse, né? O assunto é outro. Mas o que significa isso que Jesus falou? Olha para Israel.
figueira, e para todas as nações. Quando a figueira vai arrebentar, o que é o rebento? É o renovo. Estava seco, nasce um galinho verde de novo. 1948, ressurgiu Israel. Não passará essa geração de 48 até o fim, sem que todas as coisas aconteçam. Uma geração hoje tem 90 anos. Quer dizer, 2038, 2035, 2040, sei lá. Eu sei que não passará esse tempo, sem que todas as coisas aconteçam. O assunto não é esse. Podemos pregar de novo sobre o fim do mundo a qualquer hora, mas eu dei só vamos dizer assim, um couvert. Você provou a comidinha para voltar. Fala aí, Anca. Aqui em Marcos 12:36, Jesus fala, pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Aí Jesus fala que estava inspirado pelo Espírito Santo. Havia o Espírito Santo no Velho Testamento. E o Pai lança... Não existe profecia, mas o Espírito não era derramado, inspirado. E o que ele falou? Inspirado pelo Espírito. Não esqueça que o Pai não preveu muitas coisas, não havia provisão. Joel 2 fala assim que há de ser que naqueles dias derramarei sobre o meu Espírito sobre toda a carne. Aí Pedro fala em Atos 2, olha, aquilo lá está se cumprindo agora. Então havia operação de Deus, mas o Espírito não entrava na pessoa. João 14, abra lá. É importante, adoro perguntas, quanto mais difícil, melhor. E como o público está assistindo, e muitos nos desafiam, então é bom que saibam já o que está acontecendo. João 14, olha aqui, verso 16. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro, que fique convosco para sempre. 14:16, João 14:16. Que é o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então nunca tinha conhecido. Mas e os outros Espíritos? O Espírito que estava no Velho Testamento? Era outro. Era outro. Você acha que o Espírito Santo pegou Sansão, deu uma queixada na mão dele e ele matou 1000 homens? Se esse é o Espírito Santo, vai para Macumba que lá o amor é maior. Não é verdade? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada. O pessoal pensa que é o Espírito Santo, que é amor, que é bênção, que é alegria, que é perdão, que é misericórdia. Matar 1000 homens, pais de família que estão trabalhando lá. Mas é o Espírito do Senhor Jeová. Espírito de Jeová, Espírito do Velho Testamento. O fogo do Senhor se acendeu contra Israel, caíram 27.000 num dia. Abriu uma vala, todo mundo morreu. Foi o Espírito de Jeová. O Espírito de Jeová é o poder de Jeová, que estava na mão dos anjos do Velho Testamento. Mas pastor, ninguém fala isso. O que eu posso fazer? Vou ensinar vocês errado. Tem que tomar mais um café. Há 30 anos que eu prego isso, a mesma coisa. 33. Pastor, então aquela intimidade que Deus tinha com Davi não era o Deus Pai de Jesus? Os dois tinham intimidade. Porque Davi fala assim, irmão amado. Salmo 110, verso 1. Davi falando, disse Jeová ao meu Adonai. Adonai é o Cristo de Davi. O amor de Davi. Davi tinha duas personalidades. Ele era guerreiro, porque ele tomou todas as guerras de Jeová e ganhou de todos os povos. Ele limpou Canaã, preparou tudo para o filhinho dele e depois reinar numa boa, que era Salomão. Davi brigou do começo ao fim. Os guerreiros de Davi. As guerras de Davi eram as guerras de Jeová. Homem de guerra é Jeová. Lembra dessa história? Então Davi lutava as guerras de Jeová. Então Davi tinha um coração o quê? Guerreiro, coração de Jeová. Mas tinha um coração amoroso. Amava Jonatas, amava a família, amava... Davi tinha um coração de Adonai também. Então ele falava assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Dois senhores. Ou é o Senhor falando para ele mesmo, disse o Senhor ao meu Senhor. Os crentes não entendem isso, porque houve um erro da tradução dos católicos. Ou nós herdamos o João Ferreira de Almeida, que era um padre. Então a Bíblia que nós temos é fundamentada numa tradução bíblica do século XVI, XVII, de padre. Mas estão errados os padres? Não, é que na Idade Média a Igreja Católica tinha que faturar com o quê? Com dízimos e ofertas. Então trouxe a vida do Velho Testamento muito forte, para poder pôr a turma, enquadrar na lei de Jeová e falar, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, você vai para a fogueira, você vai para o quê? Aí vinha todo aquele medo.
E outra coisa, não pode ler a Bíblia. Foi proibida a leitura da Bíblia no ano 1300 e nada lá. Vocês lembram disso? Só estudar a história da Bíblia, da igreja. Eu tenho um livro, a história da igreja, 10 livros lindos, tem tudo, desde lá o passado até hoje. E conta toda essa história. A história dos papas é muito forte. Teve papa que era mulher. A papisa Joana, vocês sabem disso, deu à luz num cavalo. Mas por quê? Porque era hereditário o papado. Então não podia perder. Se não tivesse filho homem, tinha que inventar a moda. Interessante, não? Então a história mostra que teve muita coisa que não veio conosco a tradução bíblica exata. Mas está claro. Como ela falou, que intimidade tinha Davi? Era o Espírito Santo? O Espírito Santo falava no coração dele, mas não estava nele. Só um minuto, Rubens, olha aqui, ó. Verso 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por que conheceis? Porque habita convosco, que já estava em Jesus. Já estava em Jesus. Estará em vós. Bom, aí é outra história. Nunca esteve antes, só depois do Pentecostes. Forte, né? O Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade, mesmo, formou na cruz. Se Jesus não fosse para a cruz, não existiria Trindade, porque Cristo se perderia. Ele arriscou a vida. Como? Deixou a glória e veio como homem. Por isso que ele é chamado Filho do Homem, vai ser entregue nas mãos dos homens. Porque se era para ele falar assim, eu sou super-homem, ninguém vai me derrubar, então não tem mérito. Mas ele largou a glória. Filipenses, capítulo 2, abra a Bíblia. Diga glória a Jesus. Filipenses capítulo 2. Olha que coisa linda. Está a história aqui, ó. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Qual o sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha aí. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele falou, eu vou lá, como homem. Semelhante ao homem, ou seja, sem poder, sem unção. Os 30 anos de Jesus, ele não era batizado no Espírito, se vocês querem saber, porque ele tinha que vencer a carne. Ele tinha que passar pelas tentações que nós passamos, provando a vitória sem pecar. Olha aqui, ó. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então ele não ficou igual aos homens, ele se abaixou, ele se humilhou, olha aqui, ó, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que é a pior morte, e mais vexaminosa que existe, uma pessoa exposta nua, na cruz, morrendo por asfixia, por sangramento, ao mesmo tempo, porque se ele levantava, a dor era terrível nos pés, para ele poder respirar, mas ele não aguentava. Então, a morte agonizante da cruz é uma coisa terrível. Foram 3 horas agonizantes. Olha aí. Por que isso? Mas ele não merecia morrer, porque a Bíblia fala que Jeová falou em Ezequiel 18:4, a alma que pecar morrerá, a que não pecar não morre. Mas Jesus não pecou e morreu. Com isso, mostrou a inutilidade da lei do Velho Testamento. E o que aconteceu? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Verso 9. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Olha que coisa linda. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, homens, e debaixo da terra, demônios. Fantástico, não, irmãos? Amém? Mas vamos continuar com os 3 céus. Então, o céu de Cristo. Existe o céu de Cristo? Pastor, mas não existe o Éden. O Éden fechou. Agora, quem está no Éden hoje, continua com o espírito de Adãozinho do Velho Testamento. O Adão lá continua. Ele saiu para fora e continua pecando e nunca mais foi salvo. Nem ele, nem Caim, acabou. E toda a descendência. Mas o que aconteceu? Jesus estabeleceu um novo céu. Efésios capítulo 2. Olha que lindo aqui, ó. No verso, olha aqui, ó, 6. Jesus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Com Cristo, então, Jesus está no lugar celestial, nós também. Você que não enxerga, mas você está no lugar celestial. Eu creio. Aleluia. Amém. É muito forte isso. Você determina, a coisa acontece. Essa semana atendi um espírita no meu consultório. Tomara que ele esteja assistindo. Eu não vou falar o nome.
Veio de longe o espírito com a mulher, brigando com a mulher, uma mulher tadinha, sofrida com a criança. E ele, não, porque eu bebo, porque isso, porque na hora que ele entrou, a mulher falou, doutora, esse homem não sorria há 4 meses. Pôs a mão nele e falei, querido, Jesus te ama. Para com isso. Aqui você vai receber a bênção, você vai ficar curado, você vai fazer... Ele começou a rir. A mulher falou assim, opa, que milagre é esse que esse homem não ria faz 4 meses, doutor? Daí ele falou assim, o poder está muito grande aqui, mulher. Falou para a mulher dele, não estou aguentando aqui. Eu falei, o senhor é de Jesus? Ele falou, não, eu sou espírita. Eu falei, adoro os espíritas. Aí deu um abraço nele forte. Aí eu abracei ele. Começou a correr lágrimas. Eu falei, que maravilha, ganhei a noite. Então, amados, o poder que há em você, porque você está no lugar celestial com Cristo Jesus. Então, vamos ver as diferenças entre os 2 paraísos. O paraíso de Jeová, que ainda, embora fora do paraíso lá, ele persiste aqui na terra, era cheio de deleites terrenos. Em Gênesis capítulo 13, verso 10, abra lá. Olha que interessante esse verso de Gênesis, que já está fora da situação de Adão. Já estamos aqui em Ló, depois de Abraão. Gênesis 13, verso 10, diz o seguinte, Abraão estava tendo problemas com seu sobrinho Ló. Falou assim, Ló, não dá para a gente andar junto. Ou você vai para lá ou vai para cá, escolhe. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para cima, eu vou para baixo. Aí, verso 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, tudo bonitinho, né? Tudo verdinho e tal, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Quer dizer, ele olhou para Sodoma e Gomorra, que eram cidades bonitas, tinha shopping, tinha tudo. E era como, não, olha só, continua lendo, Pétala, e era como o jardim do Senhor, quer dizer, jardim do Éden, lembrava o Éden. O que o Éden lembra aqui? O que lembrava? O Sodoma e Gomorra, deleites, olha aqui, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, o que aconteceu? O céu, o paraíso do Éden é carnal. Era carnal, havia um deleite lá. Adão podia ficar numa boa, nem trabalhar, não fazia nada. Estava numa boa. Olha aí, todas as delícias terrenas. Mas o paraíso de Jesus, não. Quando você entra no paraíso de Cristo, acontece o que está em Atos 14, 22. Abra lá. Como é seu nome, líder de louvor? Wagner. Que santidade, esse homem canta muito bem. Então Atos 14, 22. Olha aqui, paraíso de Jesus é diferente. 14, 22. Olha aqui, confirmando o ânimo dos discípulos. Por quê? Porque a turma desanima. A turma desanima, não é fácil. Exortando-os a permanecer na fé. Isso, estamos falando do ano 50 depois de Cristo. Hein? Jesus tinha acabado de vir, tinha que exortar. Continua, vamos firme. Por quê? Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Reino de Jesus não é um paraíso de deleites. Se enganam aqueles que vêm para a igreja e falam, agora estou numa boa. Você vai ter a boa vitória, que você pode comer de ambas as árvores, que agora a tua prevalece. A tua árvore da vida prevalece, mas tem tribulação, não tem conversa. Olha lá, olha 2 Timóteo, capítulo 2, mais um texto que eu separei para vocês. 2 Timóteo 2, verso 11, olha aqui, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Nunca negue Jesus. Fala assim, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Quem que você é? Qual a sua religião? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Acabou. Aleluia. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Essa é a questão. Romanos 8, 18, queridos e amados. Olha aí, Romanos, capítulo 8, verso 18. Olha aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então agora tem aflição. Você tem aflição? Aflição na família, aflição com os filhos,
aflição com pais, aflição com os amigos do trabalho, aflição com os crentes. Verdade, aflição com os crentes. Aflição com a política, aflições, sai na rua, aflições. As aflições que nós passamos não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então, o céu de Jesus vale a pena. Pastor, então esse céu que nós vemos lá no Gênesis é o que podemos chamar de primeiro céu, que é esse terreno. É, porque todo mundo pensa em céu, o espaço cósmico. Aliás, eu amo esse assunto, a astronomia, eu sempre gostei. Eu lembro do Apolo 9, da Apolo 11, chegando na Lua. Foi às 6h30, 7 horas da manhã, dia 20 de julho. Eu ia para a escola, estava no 3º ano, primário. Aí eu falei, não, eu quero assistir. Ainda perdi, acho que eu perdi até a aula aquele dia, para ficar assistindo o homem na Lua. Então eu amo. Esse céu astronômico não tem nada a ver com os céus relatados na Bíblia. Na Bíblia tem um céu físico, é o céu estelar. Agora, existe o paraíso, o primeiro. O segundo, que você está assentado nos lugares celestiais. Mais um texto, pastor, que isso é pouco para mim. Colossenses 3, abra lá. Eu já li a Romanos? Não. Já. Colossenses, capítulo 3. Olha aí, ó. Verso 1. Olha aqui, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se já ressuscitou porque já se batizou. Ressurreição acontece no batismo. O batizado é ressuscitado ainda que não saiba. O que você fez no batismo? Ah, tomei um banho lá para ser da igreja, então se batiza de novo, que você não é batizado. Não foi perdoado, não foi revestido, não foi lavado. O batismo é poder. E no batismo você é colocado, é transportado para o lugar celestial. Está aqui, ó. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Que cima? Aqui na lua? Não, não é essa lua. Cima no lugar de Cristo, no lugar celestial, onde os demônios olham para você e falam, não posso mais com ele. Macumba não te pega mais. Está com medo de espírito maligno? Está com medo do quê? De olho gordo? Que isso? Quando foi outro dia que uma pessoa estava com medo disso, eu orei no consultório, acabou tudo na hora. Vamos orar agora. O cristão é feito... Eu agora estou assim, estou imediatista, porque eu não sei o que vai acontecer, né? A pessoa pode fugir. Eu contei para vocês que uma vez um homem foi no meu consultório, eu era médico da Ford. O cara era diretor da Ford, chegou lá, estou com uma dor no peito, que nem eu tive esses dias aí. Só que a minha era física, não era demônio. Aí, o cara chegou com dor, eu falei, tira a camisa, vamos examinar, meu amigo. Conhece essa, Pétala? Já contei essa? Quem não conhece? Então, Rubens, vou contar. Então tá. Aí ele tirou a camisa assim com imponência e mostrou um bando de patuás da macumba assim. Era São Jorge, era fitinha vermelha, aquelas bolinhas vermelhas que é pombagira, era o São, sei lá, tudo. Aí ele olhou, examina, doutor. Eu falei, pois não. Peguei aquele monte e joguei lá, bum, bateu nas costas dele, ele olhou minha reverência. Eu falei, fala 33. Porque eu sou dessa época, né? 33. Ele olhou, aí eu falei, dá licença um pouquinho. Peguei um monte de asneira lá, pum, joguei, bateu no peito. Ele, puf. De novo, respira. Pode pôr a camisa, sente-se. Ele falou assim, o senhor mexe com alguma coisa? O senhor é do espiritismo? O que o senhor faz? Daí eu escrevendo, eu olhei para ele e falei, eu sou de Jesus, o demônio entrou no homem. Falei, eu sou de Jesus. Ele, falei, ai, diretor. O cara é diretor da companhia. Caramba, o terceiro na escala. Meu Deus do céu, lá fora assim de gente esperando ele. E eu na consulta. Falei, meu Deus, falei, Satanás, sai quietinho em nome de Jesus. Ele, pô. Aí ele ficou rindo, ele de barba assim, falei, olha, você vai tomar uma inalação, mas eu preciso falar muito com você. Porque ele estava com uma bronquitezinha, eu falei, vai lá, que a gente vai conversar já. Ah, tá bom, doutor, tá? Pegou o papel, aí o Espírito Santo falou. Aí o Espírito falou para mim, ele não vai voltar. Falei, Espírito, não vai, corre lá. Na hora que eu corri, ele já tinha pego o carro. Pum! Então, agora eu não perco mais tempo, já oro na hora. Por dessa, continuemos a diferenciar um paraíso do outro. O paraíso do primeiro Adão, queridos,
lançou o pecado sobre nós. Romanos 5:12, abra lá. Romanos 5:12, deixa claro. Olha aqui, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então a coisa é o inverso. A turma fala assim, você é um pecador, não tem jeito. Mano, a culpa não é do homem, é que o pecado já nasceu com ele. O pecado já nasceu com você. Então mudou a situação. Porque esse negócio falando, você tem que ser castigado, não. Jesus, entendendo esse fato, falou, não, eu vou comprá-los deste jugo maligno, mentiroso, que não tem jeito. Porque o homem nasceu... Olha aqui, ó, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha aí. Então, o último Adão nos tira esse pecado. Olha só, em 2 Coríntios capítulo 5, segura com a mão Romanos e abre em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, olha só que lindo. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então inverteu. Adão pecou, eu paguei. Você pagou. Nós pagamos. Mas Jesus veio e trouxe a graça e pagou o que nós devíamos pagar. Mesmo não precisando pagar, porque ele não tinha pecado. Então aquele que não tem pecado fez esse pecado por nós. Volta lá para Romanos 5. Naquele céu, naquele paraíso de Jeová, veio o juízo para a condenação de todo mundo. Está lá em Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E a graça é de Deus. Ué, mas a graça de Deus, por que ele deixou cair o homem lá atrás? Se é o mesmo Deus. Você entendeu, Alessandro? Não é o mesmo Deus? Como é que ele, lá atrás, além de pôr o Adão para fora, falou, acabou, você não pode mais comer da árvore da vida. Aí Jesus veio, como homem, e o que ele fez? Ele triunfou sobre os anjos e mostrou que é possível. Ele pagou o pecado, ele comprou o homem de volta. Sem pecado, pagou um preço caro. Fala. Pastor, então quem criou, quem fez o Satanás não foi Deus para Jesus, foi Jeová? Vamos ler na Bíblia? Não fala, não me compromete. Eu já sou tão odiado pelos homens. Gênesis, capítulo 3, vamos ver quem fez a serpente. Só ler a Bíblia, Rubens. Vamos ler a Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 1. Em Apocalipse 12, 9, fala assim, caiu a antiga serpente chamado diabo e Satanás, certo? Então, Satanás, diabo, serpente, faraó, dragão, é o mesmo, certo? Agora, a serpente, Gênesis 3:1, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, todos os animais que ele fez no campo, o diabo era o mais astuto. Quem fez? Quem fez? Quem é o pai? Jeová. Prova que Jeová é o pai de Satanás. Como é que eu provo? Mais um texto, rápido. Pétala, você que é a rainha da Bíblia. Primeira é Jó 1:6. Olha que fácil essa. Tem muitos textos. Tem crônicas, mas esse aqui é bom. Esse de Jó é bem claro. Tem gente que não aceita. O pai está acima de tudo isso. O Jeová é o autor da criação material. Então, Jeová tem poder criador, criou céus e terra material. Criou tudo isso aqui. Certo? Criou. Só que escravizou o homem. Aí o pai veio lá de longe, mandou o filho para um homem que não tinha saída. Não, novato não vai voltar. Ou volta, me ama ou me odeia. É ame-o ou deixe-o. Jó 1, vamos lá. Jó 1:6. Olha, presta atenção. Ó. Vindo um dia em que os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Jeová. E veio também Satanás entre eles, entre os filhos. É o filho. Filhos são os anjos. Quem é Jeová? Jeová é pai do diabo? Não só pai do... É pai de todos os anjos. É o Senhor dos
exércitos. Que exércitos? Os anjos são exército. Exército de Deus são os anjos. Os anjos são miríades, milhões e bilhões, estão sujeitos a Jeová. Estavam. Por quê? Prova que Jesus tem o poder. 1 Pedro capítulo 3. Não tem ninguém para brigar comigo? Sozinho é chato. O pastor não entendeu. É sua mãe? Mas a Anice é uma capacidade. Uma goiana nata. Que é isso? Ó, lê essa, Nice. Olha, 1 Pedro 3. Está claro aqui, ó. Olha só. Verso 21. Aqui prova que o batismo é coisa séria, que também como uma verdadeira figura agora vos salva batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, que é coisa do Velho Testamento, que é o quê? É a circuncisão. Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Agora o texto que eu quero ler, Jean Paulo, verso 22. O qual, quer dizer, Jesus, o qual está à destra de Deus, tendo subiu ao céu, porque ele veio e podia não subir mais. Se caísse, se Jesus pecasse, acabaria a obra redentora. Se ele negasse subir na cruz, acabaria a obra redentora. Mas ele subiu, venceu, ressuscitou. Aí o que aconteceu? Foi à destra de Deus, subiu ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Não estavam sujeitas antes. Havendo-se-lhe sujeitado anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, principados, potestades. Miguel, Rafael, Uriel, Samiasa, todos. Jeová também. Ué, Jeová não é superior a Jesus? Se for, a Bíblia está errada. Nossa, agora você está confrontando a teologia. Jeová não é o Pai de Jesus. Amém. Falei claro? Já falei isso para muitos, até para o Jairinho, que é o pastor e anjo da nossa igreja. Não deixa ele saber. Amo o nosso pastor. Eu só saio daqui se for expulso e amarrado. Senão eu ficarei na porta assistindo os cultos. O pastor Jairo é de Deus. Deus me mostrou em sonho, não foi só uma vez. E a Cassiane é uma mulher ungidíssima. Única pastora mesmo dessa igreja. Pastora Cassiane. Querem ser abençoados? Se submetam ao Jairinho e a Cassiane. De coração. Deus sabe o que eu estou falando. E essa verdade, eu falei, se eu falar para ele, ele não aceita, ele adorou. Falou, mas não é hora de falar. Eu falei, você não, eu sim. Que deixa que eu levo a bomba. Por quê? Porque eu tenho condições de explicar. Como é que pode o Pai? Abra lá em Mateus capítulo 5. Vou dar um exemplo só. Para o meu amigo que é novo aqui. Como é o seu nome? João, você veio com o Altemir? É? Você frequenta alguma igreja, João? Frequenta alguma igreja? Qual? Ah, que benção. Adoro os batistas. Minha origem é batista. Batista do povo. Há muitos anos. O que eu falei? Mateus capítulo 5. Ouve essa, João. Se você tiver uma explicação, eu quero tê-la. Mateus capítulo 5, Jesus fala assim. Verso 43. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso está lá em Levíticos 19, 12. Quem falou foi Jeová pela lei de Jeová. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Espera aí. O Pai no Velho Testamento, se é o mesmo, falou outra coisa. Falou que, ó, olho por olho, dente por dente. Eteu, Jebuseu, Amonita, Moabita, todo mundo tem que entrar na espada. E não sobre nada. Essa era a lei de Jeová, Deuteronômio 7, Levítico, tudo está escrito. Aí Jesus vem e fala, escuta, quer ser filho do Pai? Ama teu inimigo. Bendiz o que fala mal de você. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho. Outro espírito. Perceberam? E tem muitos, já dei muitos exemplos aqui. Eu estou dando um exemplo simples. Fala, querido. Uma dúvida assim, Deus Pai estava o tempo todo vendo tudo isso acontecer. Deus Pai está tão longe.
Lê 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Tem que estar preparado, Alessandra, para dar o tapa, a cara bater, porque os crentes são terríveis. Então, pastor, minha dúvida assim era, assim, por que Deus vendo tudo isso? Se Ele está vendo tudo isso? É o que o barbeiro... Sabe aquela história do barbeiro? Não. Se Deus está vendo os mendigos na rua, por que não me olharam? Querido, eu vou te explicar já. Eu vou ler já. Não, agora você me tocou. 1 Timóteo, capítulo 6. A Cris está gostando? Estou preocupado com você, está bem abatida, quietinha. Acho que você também está em dúvida. Olha 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. O Pai habita na luz inacessível, ninguém tem acesso. Só Jesus está lá. Quem é que está no céu? Pedro? Não. Mas o católico fala que Pedro está com a chave lá. Heresia. Isso é heresia. Um morto está andando por aí. Eu vejo filmes que o camarada senta com a mulher já morreu, a mulher fala, faz isso, faz aquilo. Que é isso? Isso é espiritismo. Isso é mentira. O homem deitou e não acordará até que não haja mais céus e terra. Jó 7,14. Agora, olha só. Aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então, quando Jeová falava face a face com Moisés, ele era possível ser visto. Ele apareceu 2 vezes para Salomão. Ele andava com o povo de Israel. Ele apareceu na sarça. Então, não é isso aqui. Se for, a Bíblia é incoerente, vamos para outra religião. Espera aí. Ao qual nem homem viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Fala, querida. É que no Velho Testamento a pergunta dele é até, desculpa, mas é simples de responder, porque Deus, o Pai, estava oculto no Antigo Testamento. Isso. Ele falava com os profetas, ele falava com os profetas. E já tinha um segundo plano que era Cristo. A verdade é a seguinte, irmão, o Pai habita na luz inacessível. É só amor. 1 João 4, 7 e 8. Deus é amor. Não há outra coisa. Deus é amor. Habita na luz inacessível e mais, só emana uma coisa. Tiago 1, 17. Abra lá. Eu estou obrigado a entrar no assunto. Eu sei que os japoneses não gostam, porque eles já sabem disso desde 2016. Mas eu fiquei quieto, para que no tempo oportuno pudesse trazer a luz. Então, o que eu falei? Tiago, capítulo 1. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quando eu oro, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, é não cair nas tentações, não dele, porque Deus a ninguém tenta, mas tem um no Velho Testamento que tenta. Porque ele foi tentado lá em Jó, né? E foi tentado por quem? Por Satanás. Satanás falou assim para ele. Aí Jeová falou, tá vendo aqui, ó, esse meu servo Jó me obedece em tudo, porque Jeová é um Deus justo. É um Deus da ira, é Deus da lei. É o sim, sim? Não. Jeová é legalista. Jeová se ama a si mesmo. Ele falou assim, por causa do meu santo nome, não destruirei Israel. Números capítulo 12. Quando ele chegou para Moisés, falou, Moisés, João, né? Moisés, vou destruir esse povo obstinado. Não aguento mais, só pede carne, comida, água, vou destruir todo mundo. Aí Moisés falou, bom, então se o senhor for destruir, risca meu nome do livro da vida também. Porque na certa, todos os povos vão dizer, principalmente os egípcios, ele tirou o povo de lá para matar-nos no Egito. E o teu nome será blasfemado. Aí ele falou assim, é verdade, por causa do meu santo nome, não vou destruir o povo. Não por causa do amor, desculpa. Mas os crentes não falam isso, porque o cristão, ele é criado, principalmente o crente que vem de berço, com uma carapaça, que ele aceita a contradição, mas não abre mão. É que tem o santinho aqui, não, santinho, não posso largar o santinho. Irmãos, mente aberta. Eu sempre fui cientista. A medicina, quando eu dou aula, eu falo, é ciência das verdades transitórias. Só que a Bíblia é eterna, não poderia ser contraditória. Por que tantas religiões? Por que testemunho de Jeová? Por que adventista? Por que batista? Por que presbiteriano? Metodista? Avivado? Não avivado? Pentecostal? Não pentecostal? Por quê?
porque não descobriram a verdade, que Jeová não é o pai de Jesus. Por isso que fica essa. E na hora que a gente toca no assunto, não, peraí, não é hora. Tá bom, não é hora, mas eu não vou engolir o sapo. Porque quando eu prego, as pessoas se convertem para valer. E vamos manifestar o poder, vamos orar. Se acontecer é de Deus, se não acontecer é de Deus. Então olha só, João. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. Jeová foi tentado por Satanás, porque Jeová falou assim, esse é meu servo Jó, não há ninguém que tema mais a mim do que ele. Aí Satanás falou, taca nele pra você ver. Tira a fazenda, a molecada toda que ele tem, os netos, os filhos, destrói tudo pra você ver. Aí Jeová falou, bom, tá, então destrói, mas não poupe a vida. Foi tentado. Uma coisa que eu chego aqui e falo assim, olha, Erika, o Maurício não gosta muito de você, não. Imagina. É mesmo, Lenilton? Poxa, eu vou acreditar em você. Pronto, estou tentando, pondo um contra o outro. Entendeu? Deus não é assim. Deus, ele é impassível, ele não muda. Olha aqui, olha aqui, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de... Deus é luz. O Pai é o quê? O Pai das luzes. Não há nele trevas. Dudu está dormindo, toma um toque nele. Como é o seu nome? Você está cansado, lindo. Está tão cansado. Então abre em 1 João capítulo 1. Abra lá, tadinho. Eu sei que é cansaço. Não é fácil. 1 João 1, verso 5. Olha isso aqui, João. Não me queira mal, João. Não me queira mal. 1 João 1, 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Agora vamos ver no Velho Testamento como Jeová se comportava em relação às trevas. Abra lá no Salmo 139, verso 12. Eu gosto de dar vários flashes para vocês irem se atualizando. Cada dia uma. Metade dos que me ouvem aceitam, outra metade não aceita. Então, é assim mesmo. Olha aqui, para Jeová, verso 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti, Jeová, a mesma coisa. Para Jeová não há diferença. Agora mais uma, Êxodo, capítulo 20, abra lá. Eu vou lá, vamos mostrar muitos textos. Mas pastor, isso aí é um exórdio. Pastor, isso aí é uma figura. Isso é uma teofania e tal. Vem tudo com a tua explicação. A mim não engulo. Mas isso é marcionismo. Nem conheço esse fulano. Não conheço. Marcion teve essa visão no ano 1800. A igreja católica mandou matar o homem, lógico. Mas hoje não vão me matar, né? Então tem que matar o Bolsonaro também. Fala. Pastor, mas Jeová era a segunda estrela da alma. Então ele foi expulso pelo Pai de Jesus. Não é que expulso. Jeová é o Deus da terra. Vou mostrar quem é Jeová. Olha aqui, abra cá. Por favor, João. Êxodo 20, verso 21. E o povo estava em pé, presta atenção. De longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus... mas Deus é luz e não há dele trevas nenhuma. Como é que pode chegar na escuridão onde Deus estava? Verso 22, então disse Jeová a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Olha aqui, entendeu? Mais texto, pastor? Tem vários textos, tem uns aí que dá até medo, é que eu estou fugindo do assunto, né? Que horas são? Puxa vida, tem tanta coisa, eu estou no 5º item, tem 20. Vamos continuar, depois eu explico o que tiver que explicar à parte para vocês. Mas é isso. Lá em Isaías 45, verso 7, diz assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Eu crio o mal e faço a paz. Eu crio a luz e formo as trevas. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Esse é Jeová. Quem é Jeová, pastor Lenilton? Eu só quero saber quem é Jeová.
Jeremias 32, 27. Tem que falar, tem que repetir. Porque isso incomoda as pessoas que vieram de berços, batistas, presbiterianos. Uma vez eu fui pregar na igreja presbiteriana em 1991. Quem estava em 91 estava na igreja já? Puxa, você é crente antigo, hein? Como é que você aguenta ouvir falar? Em 91 fui pregar na igreja presbiteriana, 4ª IPB de São Bernardo. E falei que Salomão não foi para o céu. Meu Deus, eu fui sozinho, não fui com ninguém e fui desarmado. Aí 500 pessoas, levantou um presbítero, eu não admito que o senhor venha na minha igreja falar mal do Salomão. Eu falei, não estou falando mal de Salomão, estou falando que ele não é exemplo. Não é nisso, o senhor está louco. Eu falei, abra lá em 1 Reis, capítulo... Aí comecei, mostrei que Salomão caiu, que Salomão matou criança, que Salomão pôs fogo em criança, teve 1000 mulheres e tal. À noite estava na minha igreja, o homem. Ficou conosco. O que eu falei que eu esqueci? Jeremias 32, 27. Abra lá. Eis que eu sou o Senhor, ou seja, o Jeová, o Deus de toda a carne. Primeiro ponto, não se fala em céu no Velho Testamento. Vida espiritual, não se fala. Segundo, não se fala em fé no Velho Testamento. O autor e consumador da fé chama-se Jesus Cristo. Se fala fé, um texto só. Abacuque 2:4. Novo Testamento se fala mais de 300 vezes a palavra fé. Novo, velho, uma. Velho Testamento se fala 333 vezes a palavra ira de Jeová. E mais 150, o fogo de Jeová. Dá 500 vezes quase ira, o fogo descendo na turma. Mas não fala de amor. Fala de amor, mas não se fala como o novo. O novo não se fala nem a palavra Jeová. Porque ela sumiu nos 400 anos bíblicos, porque o povo sofreu tanto. Primeiro o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, depois ficaram embaixo do jugo grego, romano, depois, que eles esqueceram o nome de Jeová. Quando surgiu o João Batista, ele batizava em nome do Senhor para justificar o Deus do Velho Testamento. Então era o batismo de João. O batismo de João Batista não tem nada a ver com o batismo de Cristo. O batismo de João Batista era um batismo realizado para os judeus que estavam odiando o que aconteceu no Velho Testamento, porque eles tinham que justificar Jeová para poder aceitar Jesus depois. Fantástico. Fala, irmão. Antes de eu vir, eu assisti uma pregação. Minha? Meu Deus, que perigo. Tinha falado sobre esse fato, de levar um povo para Jesus. Realmente o Velho Testamento fala de todas essas questões da vida dele, mas em Provérbios também fala do amor dele. O tempo todo o Provérbios fala muito da proteção do amor dele também, para quem é fiel a ele, para quem procura seguir o caminho correto. Salmos e provérbios são inspirados pelo Espírito. Sim. Aí me faz lembrar de duas questões, para fazer dois comparativos, por exemplo, do povo que era destruído. O povo que era destruído não era um povo bonzinho também, era um povo que matava também. Inclusive matou um monte de criancinhas quando Jesus nasceu. Peraí, isso aí, você está falando do ano 0, ano 20, ano 10. Jeová ensinou o povo a matar lá atrás. Pois é, mas, se pegar esse tempo todo lá de trás, esse povo também era um povo perverso. Eu vou te provar que Jeová é pior que o povo. E aí a gente faz um comparativo, por exemplo, agora, no final desse tempo agora. Quantas pessoas vão morrer? Não vão ser todas as pessoas que vão ser salvas, então. Não, a grande parte não vai ser salva. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E poucos passam pela porta estreita, João. Deus seria cruel, então. Não, é que o povo prefere o maligno, porque Jeová entregou esse mundo nas mãos de Satanás. Lucas capítulo 4, verso 5, abra lá. Está escrito lá. Tudo isso Jesus me foi entregue, eu dou a quem quero. Em Salmo 24 fala assim, de Jeová é o mundo, os homens, as criaturas e tudo que nele existe.
não se fala de céu, não se fala de vida eterna. Tudo é descendência. Descendência dos benignos será abençoada. Descendência dos malignos será desarraigada. Então, o Velho Testamento, a bênção é material. O Velho Testamento, a bênção é física. Não se fala em vida eterna. Não existia vida espiritual. Não se fala em novo homem no Velho Testamento. O homem era tentado ser moldado pela lei. E a lei nada edificou. A lei veio destruir. Veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem nexo. Se eu crio uma lei, eu mesmo vou mandar meu filho para destruir a lei que eu fiz. A lei foi dada por Jeová. Não tinha graça ainda, né? Mas, amor da minha vida, veja bem. Meu amigo, João, capítulo 1. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gostei do João. Até que enfim você trouxe alguém que para me debater aqui, né? Pastor, eu tinha uma dúvida antes. Fala. E há muito tempo ficava na minha cabeça. Falei assim, poxa, exatamente a dúvida do amigo, né? O João. Na verdade, quando eu entendi que, na verdade, no Antigo Testamento, quem matava, teoricamente, era Jeová. E no Novo Testamento, quem mata não é Deus Pai. São as consequências dos atos dele. Né? Ele se mantém fora da presença. O diabo veio para matar, roubar. O inimigo, Jesus não falou diabo, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, João 10:10. Primeiro ponto, né? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Segundo ponto. Terceiro ponto, João capítulo 1, olha só. Verso 17, João. Evangelho de João 1:17. Porque a lei foi dada por... mas não foi Jeová que deu para Moisés? Mas o que acontecia? Os discípulos não podiam falar mal de Jeová. Por quê? Que nem hoje. Não pode falar mal. Eu não falo mal de Jeová. Ele é uma bênção. Por quê? Ele é o Deus do Velho Testamento. Ele é o Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus dos testemunhos de Jeová. E é o Deus da igreja moderna, que crê que Ele é o Pai. Só que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Acabei de falar que Ele já apareceu várias vezes no Velho Testamento e comeu cordeiro lá em Gênesis com Abraão e com 2 anjos. Vocês sabem disso. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer, quer conhecer o Pai? Olha para quem? Jesus. O Felipe falou assim, eles estavam tão confusos, os discípulos, falaram assim, Jesus, chega aqui, mostra-nos o Pai, que está difícil entender. O João Batista, lá da prisão, Mateus capítulo 11, falou o seguinte, mandou os discípulos falarem com Jesus. Escuta, mestre, o João Batista está preso porque Herodes prendeu, mas ele quer saber o seguinte, é o Senhor mesmo que nós temos que esperar ou vai vir outro? Porque não está batendo. A profecia era que você pegar uma lança, agora Jesus, uma espada e estabelecer o reino de Israel. Estabelecer o reino trono de Davi. Estabelecer a glória de Israel. Aí Jesus falou assim, vai lá para o seu queridinho, nosso querido João Batista, e diz o seguinte, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus, e mais, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Aí ele falou assim para os caras, que fostes ver no deserto? O João Batista. O quê? Uma cana agitada pelo vento? Não, um homem, mas digo muito mais que um homem, porque dos nascidos de mulher, não há homem maior do que João Batista, mas o menorzinho no reino é maior que ele. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Não é poesia, é porque ele duvidou que Jesus Cristo vinha com outro espírito. Outro espírito? Lucas capítulo 9, abra lá. Mas não adianta, a pessoa não aceita, não aceita. Tem gente que acredita que o homem não foi na lua. Lucas 9, verso 50. E é problema porque depois a gente fica inimigo, por isso que é bom não pregar isso. É que eu, como gosto disso, prego isso. Tá bom, irmão, senão eu não durmo. Lucas 9 diz o seguinte, verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a subida de Jesus, manifestou Jesus o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar uma pousada. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como vinha de Jerusalém. Então, os hoteleiros viram, falaram, turma lá de Jerusalém, não atende.
Não tem vaga, não tem vaga. Fecharam a porta. Mas um frio desse, Jesus lá fora, com a turma lá. Aí os discípulos voltaram e falaram, Jesus, eles não querem nos receber. Está aqui, ó. Aí, verso 54. E os discípulos Tiago e João, vendo, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Quer dizer, o nervoso era tanto que vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos mandar que desça fogo do céu. Quais são os discípulos que fizeram isso? Pedro, que era nervoso? Não. Os mais amorosos. João e seu irmãozinho Tiago. O João, o apóstolo do amor. E Tiago, irmão dele. Vamos descer fogo do céu como Elias fez. Porque ele sabia que tinha poder. Aí Jesus falou o seguinte, vós não sabeis de que espírito sois. Aquele espírito que matou lá em Elias não é o mesmo. Aquele espírito que fez com que Eliseu, careca, matasse 42 criancinhas por capricho. Mas ele é meu profeta, mas peraí, se fosse meu filho, eu nunca mais queria saber de Deus. 42 crianças, João, foram destruídas por 2 ursas, porque o lindo do profeta, que vocês não podem falar mal dele, que é um santo, mas matou as crianças por quê? Porque ele era careca. Peraí, se esse Deus, veio 2 lobas vieram 2 ursas vieram da parte de Jeová, da parte do Senhor, então eu não aceito que seja o pai de Jesus esse aí, não pode ser. Ah, mas vou dar um jeitinho de achar que é, não é, tem 90 prontos contra, um ou outro, como ele falou do amor, o amor ele teve por Isaac, mas Jefté matou a filha de Jefté na hora que a mulher entrou em casa. E Jefté falou, Israel está perdendo o Senhor Jeová, e agora? Jeová falou assim, olha, faz um sacrifício. Tá bom, a primeira pessoa que entrar na minha porta, eu entrego para o Senhor. Aí Jeová falou, tá bom. Jesus não devia ter deixado isso muito bem explicado para a gente, então. Querido, se hoje, depois de 2000 anos... Você precisa decifrar a palavra para poder descobrir que Não, mas está claro na Bíblia. a gente... Posso mostrar mais para você? Quer mais? Isso tinha que ser uma coisa para não ficar dúvida para ninguém, assim, de cara, Mas, de ler a palavra. mas a culpa é dos homens. Os homens mudaram a Bíblia, lindo. Os homens, o Antigo Testamento não era assim. Como hoje ele está tão valorizado. O Antigo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Abra lá. Olha o que Paulo deixa claro. Alessandro, Paulo fala, me creia, Alessandro, você está em dúvida. Eu estou pouco ligando que isso não paga minhas contas. Acho que é por isso que eu prego. Que se eu vendesse da igreja, eu estava lascado. Aí ia falar, glória, lá, 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 lá. Aí, lindo isso. Mas isso aqui é vida. Isso muda a tua vida. Na hora que o diabo vier, vou contar uma numa reunião de oração. 500 pessoas. E o fogo descendo. Glória, glória, glória. Veio um rapaz, pedreiro de uma construção perto da nossa igreja, lá de São Bernardo. Entrou. Na hora que ele entrou, o demônio entrou. O demônio entrou. Aí os diáconos tentaram expulsar, nada. Presbítero lá, eu orando lá com a turma lá, o batismo acontecendo e tal. Aí eu fui lá ver, sai em nome de Jesus. Não. E o diabo rindo. Eu peguei, cheguei perto dele, olha, não vão se escandalizar. Não se escandalize. Não se escandalize. Aconteceu. Eu não vou mentir. Eu ponho em jogo o que vocês quiserem. Eu pus assim, falei perto dele, Jeová, você não me engana. Te repreendo agora. Sai. O cara fez assim, ó. Pá. Me explica isso. Eu sou herege? Sou herege? 2 Coríntios 3,14. Os crentes são religiosos. Os crentes são cegos. Não vocês, porque vocês estão aqui. Mas aí fora está difícil. Agora, na hora de enfiar a mão no bolso, que lindo. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, disse Paulo, o qual foi por Cristo que? Abolido. Cancelado. Abolido. A lei acabou. A lei de Jeová acabou. Colossenses, capítulo 2. Abra lá. Olha, abre em cima. Me arrepiou agora o espírito. Glória a Deus. Você está entendendo? Temos um apóstolo entre nós. Eu estou cheio de pastores aqui, estudiosos. Não estou nem aí. Ó, Colosso, fala. Eu gostaria de deixar um texto, João 12, 43. Tá bom, depois de ler. Vamos ler primeiro Colossenses capítulo 2. Por que eu falei Colossenses mesmo?
2, isso. Verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Presta atenção, Ianca. A qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando Jesus lançou na cruz a cédula era a lei. Verso 15, e despojando quem? Principados e potestades. Aquela turminha toda do Velho Testamento foi despojada. Mas não tem anjo de Deus? Tem. Anjo hoje não está acima de você, querido. Aprenda isso. Sai da tua cabeça esse negócio de anjo da guarda. Para de orar para meu anjinho vem me guardar. Não existe isso. Isso é mentira. Você pega e fala assim, eu estou no meu quarto, Jesus, eu ordeno agora a tua bênção. Eu, com a minha boca, declaro, Satanás, 100 metros longe de mim, na hora. 100 metros, eu quero que longe. Aleluia. Não, porque aí no outro dia tem mais uma guerrinha. Precisa apanhar, o diabo precisa apanhar. Hoje eu tive tribulações de dia, falei, hoje eu vou descontar, né, dona Zenir? Dona Zenir é minha diaconisa dentro da minha casa, ora por mim dia e noite. Fica 3 dias em jejum por mim, está aqui, ó. Uma mulher humilde, santidade máxima. Fala. Jeová destruiu toda a alma. Jeová destruiu o homem que eu fiz. Mas por quê? O homem se contaminou, mas o homem, infelizmente, ele foi formado, o Adão passou geneticamente. O pecado de um passou para todos os homens, até quem não pecou. Até quem não pecou morreu. Está lá em 1 João, em Romanos capítulo 5. Até quem não pecou morreu. Ah, mas por que Jesus veio? Jesus teve que comprar, teve que pagar para Jeová, para Satanás, porque Jeová e Satanás estão juntos. Por que estão juntos? No Velho Testamento, quem é que foi atazanar Jó? Quem atazanou Jó? Fala. Satanás. E quem falou, pode ir? Não foi contrariado. Não foi contrariado. Se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus falou assim, João capítulo 17, o Pai, eles não são do mundo, como nós do mundo não somos. Não peço que os filhos do mundo, mas os livres do mal, porque nós temos poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Por isso que eu não tenho medo de pregar o evangelho, que é o evangelho da verdade. Conhecereis a verdade? Até o Bolsonaro sabe disso, vocês crentes não sabem. Então, o que o Bolsonaro fala? Conhecereis a verdade? O homem ganhou a eleição por causa disso. Na verdade, eu votei nele por causa disso. Falei, quem sabe? Fala. Pastor, em 2 Coríntios fala que a primeira aliança foi imperfeita e a segunda, que é com Cristo, ela é perfeita. A primeira aliança foi... São 8 bênçãos contra 38 maldições. Olha, ele falou uma coisa boa. Olha essa aqui, João. Deuteronômio capítulo 28. Abra lá. Que horas são, hein? Nem sei mais. Acabou tudo, já. Vocês não deixaram eu pregar. Olha, eu vou confessar meu pecado. Esse estudo eu fiz em 1996. Era médico da Autolatina. Está aqui, ó. Receituário da Autolatina. Quem? E eu já pregava. O que eu estou pregando hoje. Sobrevivi, então não estou tão errado. Autolatina. Médico, eu estava entre um paciente e outro. Peguei um receituário médico. Olha o ano. 24 de novembro de 96. Está aqui, ó. Porque eu não ia pregar isso, eu ia pregar outra coisa. Aí eu me enfiei a mão nas minhas gavetas antigas. Quanto tempo eu não prego isso? Nunca preguei isso aqui na igreja, certo? Nunca preguei em Barueri, porque eu tive aqui um grupo de estudo aqui, nunca preguei. Desde quando que eu não prego isso? 96, a idade da Ianca. E a Petra ela tem quanto? 20, né? A Petra ela estava no espaço cósmico, lá no Alfa Centauro, vindo para a Terra, eu já pregava. Isso não é querer ser nada, eu não sou nada. Tanto não sou nada que eu estou aqui. Com a maior humildade, falando para vocês que, dando meu tapa, mas eu tenho convicção clara do que eu estou falando. Amém. Quer ser abençoado?
Busca Jesus. Jesus, no alto nome pelo qual devemos ser salvos. Aí em 1 João capítulo 5, João fala assim, e no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo, vírgula, este é o verdadeiro Deus, porque tem outro que não é verdadeiro, e a vida eterna. Posso tirar uma dúvida? Fala, linda. O senhor falou de terceiro céu, né? Então falou do paraíso, que foi criado por Jesus, e o segundo, que é o que a gente vive hoje. Que a igreja está, que a igreja está. A igreja, ela coexiste nos dois mundos. Segundo o homem exterior, que é a tua carne, o teu ser biológico, você está aqui. Então você, ó, nós vivemos na terceira dimensão, contatuamos com átomos, moléculas, radiações e tal. Agora, o teu ser interior vive num mundo que coexiste aqui, que é o segundo céu, que é o lugar celestial, onde estão os anjos. Mas o anjo olha para você, como é o seu nome mesmo, irmã? Na hora que o anjo olha para você, ele fala, não posso com ela. Vou contar uma para vocês. Eu li um livro em 1988, fantástico. Era a história de uma moça da Venezuela, hein? A Venezuela na época era um grande produtor de petróleo, um país de grande bênção, não era essa porcaria que é hoje. E havia uma história seguinte, uma moça, ela era uma moça muito boazinha, bonita, serva de Deus. E tinha um camarada que era um bruxo. Tudo que ele queria, uma vez por mês havia lá no Alto Monte sacrifício humano. Eles matavam uma pessoa, o camarada recebia poder. Porque o diabo é assim, o diabo trabalha com o mundo material. Então a pessoa vai na macumba, mata uma galinha, e tira o sangue e toma. Como aconteceu no Velho Testamento, matar animais. Aliás, é muito interessante a macumba com o Velho Testamento, né? Sacrifício de animais. Que não agradaram ao Pai, como está em Hebreus capítulo 9. Tudo bem. Acho absurdo o sacrifício, né? Jeová gostava de um churrasco. Aquele cheiro dia e noite. Não. Cheiro de gorduras, dia e noite. E aí, se falar isso, o crente fica doido. O crente põe a arquinha dele ali, com os dois anjinhos, com os dois querubins, não adianta falar, contrário. Mas essa moça, crente firme, de coquezinho, tá uma moça bonita. Aí o bruxo começou a estudar, porque o bruxo, tudo que ele pediu, o diabo dava. Quero relógio de ouro, vinha. Quero carro, tal, tinha. Quero faculdade, entrou na faculdade esse cara. Aí ele começou a estudar, viu a moça, falou, opa, essa é bonita. Falou para Satanás. O manda-chuva da magia negra, eu quero aquela moça. Aí o diabão falou assim para ele, não, calma, tem muitas moças nessa faculdade, você não precisa pegar essa. Não, mas essa não. Passou um mês, ele falou, não é possível, por que não? Ele começou a se encantar com a moça. Aí ele pegou e falou, eu li esse livro, aí ele falou assim para o diabo, para o pai espiritual dele, por que você não pode me dar essa moça? Aí o diabo falou assim, olha, escuta, quer saber a verdade? Essa moça é serva lá do homem, lá de cima. Todo dia, às 4 horas da manhã, ela levanta, dobra o joelho. Eu não posso me aproximar dela. Espera 6 meses. Espera 1 ano. Deixa ela enfraquecer. Aí a gente trabalha. Agora não posso. Aí ele falou, você tem todo o poder. Não chegue perto dela. Não chegue perto dela. Aí ele, doido, porque ele tinha tudo, falou, não. Eu vou ganhar essa moça. Porque ele é um cara bonito e tal. E começou para a moça. A moça falou, quer ficar amiga? Quero, vamos ficar amigos, tá bom. Então vamos na minha igreja. Ele, não é possível. Foi para a igreja da moça. Mal entrou, pumba, demônio. Segunda vez, pumba, demônio. Aí ele foi no terreiro lá dele, sei lá o quê, o diabo falou, próxima vez, você vai morrer. Ele demorou para chegar na terceira vez na igreja, ou quarta, sei lá, teve 7 acidentes de automóvel. Bateu um, pegou um táxi, bateu, blá, 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 chegou na igreja. Encontrou a moça, expulsaram o demônio, ele se tornou pastor. Poderoso em Cristo Jesus. O que é isso? Nós, olha só, Velho Testamento, o indivíduo foi lançado fora para a terra. Hoje nós somos lançados da terra para o céu, é o contrário. Velho Testamento, a ceia do Adão consistia em não comer, não coma da árvore. Hoje é coma de Cristo. É o contrário. Inverteu. Tem nada a ver. Fala. Sobre sacrifício que você falou, né? Que eles queimavam os animais e tal. Vale explicar que como Cristo não estava aqui ainda, né? Era para expiação dos pecados. Existia uma regra que eles sacrificavam animais para se livrarem dos pecados que cometiam. Mas você lê lá em... Explicação lógica para isso, né? Mas não é isso que a Bíblia fala.
que em Hebreus fala que sacrifícios é o que eles falavam. Mas os pecados não eram expiados. Você tem que ler isso aqui que eu vou ler para você agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 11, Hebreus 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, porque o tabernáculo de Jeová era desta criação. O que era o tabernáculo de Jeová? A arca era o santuário, o chamado Templo de Salomão, é onde estava a glória de Jeová. Só que no Novo Testamento, o que Paulo fala? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tanto é que na hora que Jesus expirou na cruz, o que ele falou? Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele fez isso, ele morreu. Rachou o véu do templo. Se fosse do Pai, não ia rachar o véu do templo. Que querem reconstruir agora. Cegueira. Rachou o véu do templo. E ficou, nunca mais reconstruiu. Querem reconstruir agora para cumprir a profecia de Apocalipse. Como não vai vir o anticristo? Que vem em nome de Jeová. Se vocês querem saber. São vários, né? Sim, mas tem um que é o pior, que vai liderar a nova era. E esse vai vir líder judeu, líder árabe, líder tudo. Ele vai ser o homem que vai resolver a paz mundial. Aí se cumpre em 1 Tessalonicenses que diz, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Vem aqui, está em 2 Pedro capítulo 3. O dia e hora ninguém sabe, mas vai vir com o quê? Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, a terra e a obra que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, 10. Agora olha só, querido. Verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Deus vivo, não confunda Deus vivo com outro Deus. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 8 diz o seguinte, olha aqui, Hebreus capítulo 7 primeiro, verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, que é o do Velho Testamento, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? Vocês entenderam? Se fosse certo o Velho Testamento, que diz aqui, se a perfeição fosse pelo sacerdote da lei levítico, para que viria então logo o outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Verso 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Queridos, não tem nada a ver o Velho Testamento com o Novo Testamento. É outra dispensação, outra aliança. Velha aliança, carne. Nova aliança, céus. O que Jesus falou? Buscai o reino de Deus. Nunca o reino de Deus foi pregado no Velho Testamento. Onde está o reino de Deus pregado no Velho Testamento? Onde está a fé pregada no Velho Testamento? Não existia. Jesus falou assim, agora é chegado o reino dos céus. Com ele. Porque ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Hebreus 1:3 diz que o Pai, Jesus é um xerox perfeito. Falar xerox é macular Jesus. Jesus é a expressa imagem, é meticulosamente a mesma imagem. Ou seja, quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Ora, o Pai no Velho Testamento era só destruição. Deuteronômio 28 para acabar. Já acabou mesmo, vamos lá, vai. Tá, última passagem. Os que estão descendo pau em mim aí, não? Não. Então, glória a Deus. Fala, irmã. É tão claro que os sacrifícios não livravam o povo do pecado. Sim. Como se assim Jesus não precisava ter vindo. Acabei de ler isso, é inteligentíssima essa menina. Trabalha lá na... Qual é o nome lá? Na Cielo, que santidade. Olha essa aqui, olha essa aqui. Olha essa aqui, João, querido. Não, hoje o João é o nosso alvo. O João é o nosso alvo hoje. Deuteronômio 28 diz assim, as bênçãos se ouvirdes a voz de Deus. Olha só essa, Alessandro.
As bênçãos se ouvirem a voz de Deus, 28 em diante. As bênçãos vão de 1 até 15, até 14. Então, Deuteronômio 28 fala bênçãos e maldições. Bênçãos, bendito serás na entrada, na saída, bendita a sua sementeira, bendita a sua mulher, fruto do teu ventre, bendito a maçadeira, bendito o campo, bendito os animaizinhos, tua vaquinha, tudo. Se você ficar firme na lei de Jeová, bendito isso, bendito. Não fala de céu. A bênção é aqui, ó. Vou te dar muitas bênçãos materiais. Vai ter muito campo, muita vaquinha, que nem Abraão teve muitas vacas, que nem Isaac teve muito rebanho, Jacó teve muito rebanho, pegou o rebanho do Labão lá, tudo bem. Bênçãos materiais. Agora, se você pisar na bola com Jeová, a partir do verso 15, vem as maldições. Maldito o fruto do teu ventre. Maldito. Maldição virá, verso 20. Olha lá. A turbação, perdição em tudo que puseres a mão. Só desgraça. Aí, verso 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com hemorroida. Irmãos, me ligou um paciente essa semana. Falou assim, não estou aguentando. Falou, passa Proctil. Toma isso, Diosmin, anti-inflamatório, banho de assento, permanganato, tudo eu fiz para o homem. Falei, doutor, não dá, então vai operar. Falei, que sofrimento. E quem inventou hemorroida? Então só lê a Bíblia, João. Mas os crentes não leem. Os crentes gostam de Malaquias 3:10. Isso é a predileção. Olha aqui, ó. O Senhor te ferirá com loucura, então os caras doidos são filhos de Jeová. Olha aqui, ó. Com cegueira, com pasmo de coração, que é infarto. Então, o infarto vem de Jeová. Está aqui, ó. E as maldições continuam até 68. Meu Deus, se Deus é amor, 14 versos de bênção e todo o resto, dá mais de 40 de maldição. Gente, me poupe. Não quer enxergar? Então, glória a Deus. Mas eu estou aqui porque, iluminando os olhos do vosso entendimento, Efésios 1:17, tem que iluminar os olhos do entendimento. Entendimento está aqui, não aqui. Olho do entendimento é aqui em cima. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Vocês conhecem a palavra? Abra os olhos. Fala, querida. É Letícia, não é? Quase acertei. A Letícia é ela ali. Ó. Quem fez seu casamento? Glória a Deus. Fala lá, vai. Então, e no Velho Testamento, a bênção era terrena. Tanto é que o moço rico chegou e falou assim, Jesus, bom mestre, sabemos que és vindo de Deus. Aí Jesus falou assim, por que me chamas bom? Jesus já quebrou a perna do cara na primeira. Bom é o Pai, mas se quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus começou a jogar com ele. Ele falou, quais? Não, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás. Tudo isso aí. Aí o cara falou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, por isso que eu tenho dinheiro. Porque quem cumpre a lei de Jeová é abençoado na terra. Aí Jesus olhou para aquele com amor e falou assim, escuta, queres ser perfeito? Quer dizer, filho do verdadeiro Pai, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro, e vem me segue. Aí ele olhou para Jesus, olhou a roupa de Jesus, olhou a turma lá, olhou para ele e falou, poxa, eu estou aqui com Armani, sou rico, tanta fazenda boa aí, não vou vender não. Foi Deus que me deu, realmente foi Deus que deu, porque ele cumpria a lei. Só que Jesus veio para desfazer esse engodo. Fala, Ianca. Tem uma passagem que Saulo, tá, não sei se é Saulo, ele cega um cara, ele fala... Sim, isso está em Atos capítulo 13. E como é que funciona? Mas o poder de Deus já aconteceu, vou contar uma para você. Está acabando já o tempo ou não? Mas até ele está acordado, então eu vou falar. Ó, ele estava dormindo, agora acordou, ficou bom. Ó, então é o seguinte, Ianca, eu estava uma vez eu fui pregar o evangelho para uma senhora, chamava-se Rosália. Ela estava louca para Jesus, e ela foi minha paciente. Eu morava lá, perto da Santa Casa, eu morava na Higienópolis, na Avenida Higienópolis, pertinho do Mackenzie, eu morava, Pão de Açúcar ali, tá bom. E aí, no meu prédio, tinha essa senhora que falou assim para o zelador, manda o doutor Lenilton ir falar de Jesus para mim. Assim. Falei, opa. E o marido estava lá, o marido era católico roxo. Ele não entendia as coisas espirituais. Falei, agora. Peguei o Betão, que hoje é bispo da Renascer, ele naquela época era meu companheiro de guerra espiritual, fomos lá, faz muitos anos.
Cheguei lá, bati na... doutor Lenilton, entrei. Sentei, meu marido, ela, o Betão, e comecei a falar de Jesus. Jesus é maravilhoso, fez isso na minha vida. Então, de repente, bati na porta. Aí o Espírito me constrangeu e falei, Satanás. Entra uma senhora, uma velha. Olá, tudo bem, Rosália? Quem é esse senhor, esse moço? Eu falei, não, doutor Lenilton, está falando de Jesus. Ah, Jesus, que bom! Muito bom. Eu falei, meu Deus, é uma bruxa. Aí a mulher lá e eu, Jesus falou, não, mas não é bem assim, doutor, não sei o que, não sei o que. E eu, não, mas a coisa é assim, não, mas é assim. E o marido da mulher assim, ó. O Betão ficando nervoso, falei, calma. Aí de repente a mulher soltou uma, eu falei, tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus. A mulher fez assim, ó. Tinha uma mesinha dessa redonda na sala dele, ela fez assim, ó. Bom. Falei, fica quietinha aí, até eu acabar. A mulher ficou amarrada na mesa por mais 40 minutos. Acredite se quiser. Fiz para o mal dela? Não. Ela estava atrapalhando o poder de Deus. Você tem na tua boca, toma muito cuidado com o poder que está na tua boca. Uma vez um diácono meu falou assim, passou um motoqueiro assim, ele falou, olha só o perigo, ele falou assim, pesa a mão. E lógico, foi Jeová, né? Porque naquela época a gente queria que Jeová, né? Faz tanto tempo. O cara caiu sem motivo. Ele chegou assim na igreja, doutor Lenilton, pastor Lenilton, ora por mim. Então Jeová está aí ainda? Ele é o rei de toda a terra. Ele é o rei de toda... Quem é que faz as guerras de Jeová lá o árabe é filho de quem? Filho de Alá. Mas os árabes são o quê? Os filhos de Agar, com Abraão. Os árabes são também descendentes de Abraão. E tem o mesmo Deus de Abraão, Alá. O Abraão, por Isaac, veio quem? Jeová, que é quem? Os judeus. Os dois são primos, irmãos, são irmãos por parte de pai. Os dois têm um Deus que gosta de briga. Então Jeová joga uma bombinha aqui, o outro joga 10 aqui, o outro joga 20 ali e nunca acaba, porque Jeová é um homem de guerra. Homem de guerra é Jeová. O Ademar de Campos matou em cima essa aí. Pá, conheço, né? Não é assim? Guerra. Jesus é o príncipe da paz. Se alguém vier dar um tapa, dá outra face. Quando que Jeová falou isso? O Jeová falou assim, arma todo mundo, corta todo mundo no meio, espada, e não deixa nem criança, e não poupe nem o rei bonzinho, Agag. 1 Samuel capítulo 15. Agag, um cara bom, de idade. Saul foi lá e pegou todos os amonitas. Aí o rei, pelo amor de Deus, velhinho, aí Saul, por ética de guerra, falou, poupa o rei. Poupa algumas vacas boas que a gente vai sacrificar depois para Deus. Poupa a criança. Poupou uma turma lá. Aí Samuel entrou e falou, escuta, estou ouvindo bezerro, aí estou ouvindo gente aí. O que aconteceu? Deus não mandou você matar todo mundo, criança, velho, grávida, tudo. Jeová mandou matar. Mas eu quis poupar para ele mesmo. Porque não deste ouvido. A partir de agora, você está fora. Tudo bem, como obediência eu uso esse texto, 1 Samuel 15, 11, que obedecer é melhor que sacrificar. Toda a cristandade usa esse texto, mas do ponto de vista do amor, por que Jesus não fez isso com aquela mulher que estava na prostituição, foi pega no ato? Atira a primeira pedra que não tem pecado, ele falou. Ah, mas mudou o testamento, mas não é o mesmo Deus? Então, não é o mesmo Deus, é que agora Jesus veio trazer a verdadeira visão do que é Deus, o amor. O reino eterno é o reino de amor. Então, para encerrar o assunto, o reino que vocês viram lá em 2 Coríntios, o paraíso, só vai quem tem o amor de Jesus. Para o paraíso do Pai, que é o terceiro céu, não está todo mundo que está no segundo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele dará o reino de Deus. Mateus 7, 21, 24. Só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio. Em teu nome fizemos maravilhas. Profetizamos. Profecia, a igreja é cheia de profecia. É o reteté de Jeová. Cheio de profecia. Para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça. Iniquidade é injustiça. Equidade é justiça. Equidade é fazer o bem. Equidade. Iniquidade é injustiça.
Se eu falo mal de alguém, é injustiça. Se eu trato mal alguém, é injustiça. Se eu ameaço alguém, se eu roubo, é injustiça. Iniquidade dentro da igreja hoje. Então, irmãos, para encerrar, quer ir para o terceiro céu? Entrai pela porta estreita, porque muitos desejarão e não entrarão. E Paulo fala, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, e é o que alguns têm sido, 1 Coríntios 6, 10, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Terça que vem tem mais. Glória a Jesus. Toda a glória a Jesus.